Então tudo isso é energia. Então, à medida que formos evoluindo em conhecimento, nós vamos saber como utilizar essa energia que está dentro de nós. Aqui. Olha, aí é que está o negócio. Você tem ideia de quantos átomos você tem no seu corpo físico? Não. Não tenho. 7 octilhões. 7 Vamos botar octilhões. 7 vezes 10 elevado a 27. 7 vezes 10 elevado a 27. Muito bem. Tá. Você já imaginou se nós pudéssemos medir a energia de 7 octilhões de átomos? Eu fiz essa pergunta para amigos meus físicos. Não tenho ideia. Passaram-se alguns dias, eles ligaram para mim. Paulo César, aquela pergunta que você nos fez, qual a energia de 7 octilhões de átomos presente, por exemplo, num corpo com 81 quilos de massa física, que era aproximadamente o corpo de Jesus, hein? Mais ou menos, tá. Vocês chegaram à conclusão? Cheguei, mas é melhor você sentar e tomar um calmante para o que você vai ouvir. Pois não, qual foi? A energia que você pediu que nós calculássemos é suficiente para comparar a energia da usina de Itaipu funcionando em 100% da sua atividade em 6.350 dias. O quê? 6.350 dias a Itaipu funcionando em plena atividade? Sim. 6.300. Olha, isso daria para iluminar um estado do tamanho do Rio Grande do Sul por 111 anos. E isso está à disponibilidade... Está dentro de você. Exatamente. Qualquer ser humano. Sim, qualquer ser vivo. Mas ser humano porque pela quantidade e se nós soubéssemos... Agora, estamos em condições assim evolutivas para dominar tamanha quantidade de energia de forma controlada? Não. Não. Vamos imaginar que nós estejamos sendo assaltados. Estão levando o nosso carro, estão levando algum... Será que se eu soubesse manipular tamanha quantidade de energia, eles fariam o que estão fazendo? Ou eu faria com que eles se pulverizassem com a minha energia, por exemplo, ectoplasmática? Agora, por que Jesus, que sabia dominar tamanha quantidade de energia, não impediu que os crucificassem, por exemplo? Ou não acabou com a cena da crucificação? Porque se ele tivesse um átomo de orgulho, todo o cristianismo teria desaparecido. Ele sabia o que estava fazendo e por que ele veio. Ana, olha, raciocina comigo. Ele teve o seu corpo todo estraçalhado. Foi chicoteado quase até a morte. Enterraram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Atravessaram o seu tórax com uma lança. Retiram o seu corpo, os seus entes queridos e seus amigos, colocam dentro de uma gruta hermeticamente fechada no calor do deserto durante 3 dias e ele reaparece com o corpo completamente recuperado? Qual é o médico que vai acreditar nisso? Mas e se não foi ressurreição, e sim uma materialização de Jesus durante 40 dias? Para mim me tornou isso possível. Por quê? Porque eu acompanhei tamanha manifestações durante 40 anos. E quem mais se teletransportavam e se materializavam nas sessões das quais eu participei? Médicos. E conversavam comigo, sim, aí conversavam comigo em termos técnicos que só médicos poderiam utilizar. 2 principais fundamentos são utilizados pelas inteligências que nos acompanham como família universal para que tal fenomenologia tão difícil, tão perigosa, tão rara aconteça. Primeiro, atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar, porque quem mais se teletransporta e se materializa são espíritos médicos. Segundo, menos importante, clarões, relâmpagos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. Título de um dos meus livros, Sim. A Medicina Mediúnica do Futuro. Aonde até eu percebo, os médicos serão poderosos médiums. Paulo César. Querendo ou não. Primeira coisa, olha, eu vou desencarnar. Sim, todos vou nós. reencarnar. Eu vou querer ser médico de novo. Vou entrar numa escola de medicina. Eu acredito que a primeira coisa que farão comigo serão recolher células da minha mucosa bucal e fazer um escrutínio cuidadoso do meu ADN. Se for detectado que eu tenho uma genética apropriada, não é? Para o desenvolvimento mediúnico, serei desenvolvido por profundos estudiosos do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro.
Não chegou o momento. Sabe por quê? Uma dessas atribuições mediúnicas, a visão por transparência. A visão por transparência. Isso conversando com colegas teletransportados e materializados. Médicos teletransportados, materializados. Conversando. A visão por transparência. A visão microscópica. A visão ultramicroscópica. A recuperação de órgãos degenerados. A extinção ou a desmaterialização atômica de tumores malignos, independente da localização anatômica. Ana, raciocina comigo. Se os médicos hoje soubessem fazer tudo isso, pudessem fazer tudo isso, todas as empresas que fabricam os equipamentos que nós utilizamos para diagnóstico e tratamento dos pacientes fechariam suas portas. Sim. Nós causaríamos uma multidão de desempregados. Não chegou o momento, estão nos mostrando relâmpagos, clarões no horizonte do que nos aguarda como profissionais da saúde. E você acha que isso um dia vai ser possível neste planeta? Porque Sim. assim, eu acho que isso já acontece, a minha sensação é que isso acontece em outros planetas, em outras dimensões. Isso para mim é uma sensação, nunca vi Existe nada. vida em todo o universo. Mas assim, porque primeiro eu nunca admiti o universo, nunca admiti não, isso é uma percepção, eu não admito nada. A percepção que eu tenho é que o universo é tão inimaginável que eu falo assim, por que o Criador fez tanto, né? Para estar desabitado, porque na minha cabeça isso nunca pareceu muito lógico. Porque, assim, quanto mais a gente vê, o universo é maior, é maior, é maior. E eu acho que isso está sendo habitado de outra forma, não visível, não perceptível. Então, eu tenho essa sensação. Então, isso vai chegar a um ponto que a Terra será assim ou outras dimensões já funcionam assim? É uma pergunta. Eu vou te colocar o que os nossos cientistas acreditam. Eu não vou falar de religiões. Vou falar de ciência. Tudo é energia. Os nossos cientistas tanta certeza têm da existência de vida em todo o universo ou do multiverso, que já classificam essas civilizações em 4 grupos, de acordo com a utilização inteligente de energia. E essa classificação a NASA tem, né? Uma vez estava ouvindo que ele já tem uma classificação. Temos uma classificação desse tipo. Levada por eu não estou me lembrando dos dois que elaboraram essa classificação. Então vamos à primeira classificação. Civilizações do tipo 1 sabem como utilizar de forma inteligente a energia de todo o seu planeta. No nosso caso, luz solar, ventos, marés, terremotos, maremotos, vai para aí agora. Estamos no nível 0, nós. O que seria uma civilização do tipo 2? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente a energia de toda a energia da estrela mais próxima ao seu planeta. No nosso caso, o Sol. O que seria uma civilização do tipo 3? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente toda a energia das estrelas da galáxia onde se encontra o seu planeta. Se nós calcularmos isso em cima da Via Láctea, talvez, no mínimo, 100 bilhões de estrelas. Chegam ao assente de acreditar em civilizações do tipo 4, que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia escura que permeia todo o universo e os nossos cientistas nem sabem do que se trata. Só que a história não para por aí. Estão acreditando em civilizações do tipo 5, que sabem como utilizar de forma inteligente energias de universos paralelos ao nosso. Entrariam aí as energias ectoplasmáticas, as energias mediúnicas, Sim. E chegam ao absurdo de acreditar em civilizações do tipo 6, que atingiram tamanha evolução em ciência e tecnologia. Eles não falam em sabedoria e amor. Eles falam em ciência e em tecnologia que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo teria sido criado no laboratório, a partir de um átomo, e vem se expandindo desde então, 13 bilhões e 700 milhões de anos.
Então, tudo isso é energia. Então, à medida que formos evoluindo em conhecimento, nós vamos saber como utilizar essa energia que está dentro de nós. E as energias que são utilizadas nos vegetais, nos nossos animais? À medida que nós subíamos para o laboratório, ou digamos assim, o santuário de materializações do Latte Frei Luiz, localizado em uma floresta aqui no alto de uma montanha de Jacarepaguá, o meu pai, que tinha uma potencialidade mediúnica de visão muito forte, via botânicos, técnicos, recolhendo energia ectoplasmática das flores, dos troncos, das raízes, das folhas e canalizando para o santuário. 70% dessa energia sai do médium que está em transe mediúnico. Os outros 30% da natureza que envolve o santuário e daqueles que acompanham o médium em sua missão. Espectadores. Não somos só espectadores. A nossa função como auxiliares é manter a concentração em oração, porque sabemos que o nosso ectoplasma está sendo doado também. Então, 30% sai da natureza e da assembleia que acompanha o médium. Os outros 70% do médium. Só que essas energias são sensíveis até ao próprio pensamento. Pensamento é energia. Pensamento é energia. Então, eu não posso entrar numa sessão dessas, tão perigosa, pensando nas contas que eu tenho que pagar amanhã, na festa que eu tenho que ir hoje à noite, no aborrecimento que eu tive no meu lar ontem, ou no meu ambiente de trabalho durante a semana. Porque estarei prejudicando o atendimento de quem? De enfermos, causando ou promovendo um crime chamado pelo presidente do Latte Frei Luiz, quando lá cheguei, Luiz da Rocha Lima, como crime de lesa espírito. Crime de lesa espírito. Percebeu? Entendi. E outra coisa, você pode estar criando também brechas para que inteligências que não têm a mínima intenção de que essas verdades cheguem à humanidade da Terra possam interferir negativamente. Se a energia é neutra, nós sabemos o que é energia atômica. Eu, como médico oncologista, cirurgião oncológico, muitos pacientes eu encaminho para o tratamento por radioterapia. A energia atômica está sendo utilizada para o bem, mas é a mesma energia que é utilizada na confecção de uma bomba de hidrogênio, que pode eliminar milhares e milhares de pessoas em questão de segundos. Muita gente vive no modo multitarefa sobrevivente, não é mesmo? Começa o dia acelerada antes mesmo do café surtir efeito. E o Axon foi pensado justamente para apoiar o foco, a atenção e um nível de energia mais estável ao longo do dia. Ele faz isso com o quê? Com nutrientes como a cafeína, moderada, ajuda no estado de alerta. A L-teanina, que melhora o foco, mas com calma. Vitaminas como B12 e B9, super importantes na manutenção da energia e da saúde do sistema nervoso. E também antioxidantes, como a coenzima Q10 e a vitamina E, que protegem as nossas células. Tudo dentro das normas da Anvisa, certinho, do jeitinho que eu gosto. E agora, eles lançaram uma garrafa exclusiva. E na compra do kit com 3 unidades, você ganha essa garrafa inteiramente grátis. Para saber mais, é só mirar o celular no QR Code ou clicar no link na descrição desse episódio. E tem mais! Com o cupom PODPeople, você tem 15% de desconto.